Shalom, meus queridos, que a graça e a paz seja sobre todos. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer por esta manhã, por este dia. Hoje é o dia que o Senhor fez, no qual nos alegramos e nos regozijamos, porque estamos certos de que a tua vontade boa, agradável e perfeita, essa vontade perfeita está disponível a nós. Abençoa-nos neste tempo de compartilhar da tua palavra, de edificação, de crescimento, que o Senhor nos ajude a levar a cabo o propósito que tens colocado em nossa vida, em nosso coração. Assim oramos, entregando este tempo de compartilhar da tua palavra em tuas mãos, que seja para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Meus amados, eu quero convidá-los a abrirem comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 19, de 13 a 15. Depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Gostaria de falar nessa manhã sobre consolação. Ontem nós tivemos uma experiência muito forte quando fomos convidados a participar de um funeral. E o pastor, ele é sempre colocado em situações difíceis. Uma, para ir no funeral. E segundo, para você saber o que você tem que fazer depois daquilo que Deus lhe falou. E o que ele me falou é que eu tinha que compartilhar com a igreja algo que eu não gostaria de compartilhar. Eu gostaria de talvez trazer uma outra palavra. Mas quando o Espírito nos afunila, quando o Espírito nos traz uma impressão, ele quer fazer algumas reviravoltas na nossa mente. Ele quer que a gente de alguma forma enxergue a vida de uma forma diferente, que a gente programe a nossa vida sob outro olhar, sob outra perspectiva, sob um outro prisma, porque é possível que nós estejamos conduzindo as nossas vidas de uma forma errada, por causa da forma como nós enxergamos as coisas. Enquanto me preparava para esse funeral, que era de um recém-nascido, 9 meses de gestação, mas a criança veio a falecer no ventre. Mas houve todo o trabalho de parto, todas as dores de parto, e a criança nasceu, porém já sem vida. E ao ser chamado para ir nesse funeral, fui me preparando, certamente pensei nessa passagem, o deixar vir a mim as crianças, e comecei a elaborar alguma coisa que de alguma forma pudesse consolar aquele papai e aquela mamãe naquela condição tão difícil, tão profunda. Sabia que ia encontrar um ambiente muito difícil, mas quando eu cheguei vi que era mais difícil do que eu tinha imaginado, que o poço era mais profundo, que as emoções eram mais borbulhantes, e que aquela situação demandava realmente muita graça, muita misericórdia da parte de Deus, para que de alguma forma nós pudéssemos levar algo que viesse a consolar aquele pai, aquela mãe, o avô, a avó, os tios, os familiares, os amigos que ali choravam, e choravam copiosamente e profundamente. Quando estive assentado, esperando a hora de trazer a palavra, vendo aquele corpinho e vendo a família e o pai e a mãe ao lado, cumprimentando as pessoas, me perguntei: Senhor, aquilo que preparei tem a capacidade de consolar, tem o poder de fato trazer a luz para esse momento? E a figura que eu tinha era mais ou menos assim: olha, mesmo que você não consiga ir tão fundo, mas vá até onde você pode ir, porque se o poço for mais profundo, pelo menos de onde você está, você consegue jogar uma corda e tentar pela corda trazer. Faz o que você pode fazer, vá até onde você pode ir, e deixa que a corda faz o resto, e deixa que o Espírito faz o resto. E então chegou a hora e fomos ministrar, e a ministração era essa. Por isso que a mensagem é consolação.
Entendi que essa palavra podia trazer consolo àquela família, mas deve também fazer com que a gente enxergue a vida de uma forma diferente. 3 palavras de consolo em cima dessa passagem, tendo como cenário, como pano de fundo, isso que eu acabei de lhes dizer. Quando Jesus estava ali recebendo as crianças, os discípulos estavam colocando barreiras, como que dizendo: não, as crianças não precisam, os homens é que precisam, e os homens são potentores do reino, as crianças são de só menos importância. E Jesus então demoliu as barreiras e disse: não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. E a primeira palavra que eu pude dar àquele casal, e a primeira palavra que eu digo para você nessa manhã, é acerca do lugar. Aquele casal havia preparado um quarto, havia preparado um berço, cores, tudo para receber aquela criança, porque havia projetado uma expectativa de um lugar para aquela criança, de conviver com aquela criança e de crescer com ela. Até que nós nos deparamos com o texto bíblico e vemos Jesus então nos confrontando de alguma forma, seja em relação àqueles que partem, ou seja em relação àqueles que ficam. O que Jesus queria que os discípulos entendessem, e o que Jesus queria que os pais entendessem, e que as famílias entendessem, é que a nossa vida, ela tem que ser programada não para nós, mas para o reino. O Senhor Jesus estava dizendo: não impeçais estas crianças, não coloquem impedimentos para que elas venham a mim, porque delas é o reino dos céus. E naquele momento ficou claro na minha mente que tudo o que aqueles pais haviam programado, um quarto, um berço, brinquedos, uma casa, haviam idealizado algo para conviver, mas eles não contaram que de alguma forma seriam surpreendidos por algo não programado. Mas eis a palavra de consolo: você programou algo para a tua casa, e Deus preparou algo melhor, e Deus preparou algo mais amplo, e Deus preparou algo sem limites, e Deus preparou uma dimensão do reino, onde não há enfermidade, onde não há tragédia, onde não há percalços, onde não há surpresas, onde não há morte, onde não há lágrimas. Ele preparou algo melhor. Eu sei que para aquele que está chorando a perda de alguém, isso pode não consolar, mas a você e a mim que hoje ouvimos essa palavra, qual é a lição? A lição é que tudo que nos diz respeito tem que servir ao reino, que tudo que vem à nossa mão tem que ser consagrado ao reino. E eu queria lhe dizer que algumas coisas até não acontecem em nossa vida porque nós não estamos preparados, ou nós não estamos com a disponibilidade de direcionar, seja o que for, seja filho, seja bens, seja dinheiro, seja tempo, seja oportunidade, sejam relacionamentos, seja o que for, não temos a disponibilidade de entender que aquilo não é para a gente, que aquilo não é nosso, que aquilo não é para nos servir, mas que aquilo deve servir ao reino. Portanto, o lugar, seja do que você tiver em suas mãos, vivo, disponível hoje, ou seja daquilo que eventualmente escapou das suas mãos, seja no ganhar ou seja no perder, seja na vida ou seja na morte, que o seja para o reino, e que seja para a glória de Deus, em nome de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Ana sofria sua esterilidade, não conseguia ter uma criança, e chorava, e a sua rival todos os dias jogava no rosto dela dizendo: eu tenho filhos e você não tem, eu tenho e você não tem, e aquela angústia de ela acordar todos os dias desejosa de ter um filho e não tinha. No entanto, um dia ela compreendeu, no seu lamento, no seu sofrimento e na sua angústia, que se ela viesse a ter algum filho, que ele fosse para Deus, que ele servisse a causa, que ele fosse do reino de Deus. Quando ela compreendeu, e quando essa luz brilhou no seu entendimento e no seu coração, ela saiu do patamar da esterilidade para se tornar uma alegre mãe de filhos. E no dia então que ela estava diante de Eli, amargurada, entristecida porque ela não tinha filhos, mas ela orou, e ela chorou, e ela recebeu a revelação de Deus naquele momento, que é a revelação que eu preciso ter hoje,
que é a revelação que você precisa ter hoje, que aquilo que eu tenho não é meu, não é para mim, mas é para o reino. E naquele momento em que ela percebeu, que ela compreendeu, que ela teve aquela revelação, ela disse: Senhor, então eu sou estéril, mas se eu tiver um filho, eu te darei, e eu te consagrarei, e ele será teu por todos os dias da sua vida. E de fato ela teve um lindo Samuel, e este Samuel foi quem ungiu Davi, porque o que precisava era apenas uma mudança de lugar, era uma mudança de concepção, era uma mudança de valor. Ela precisava entender que enquanto ela quisesse ter alguma coisa para ela, a sua esterilidade se perpetuaria. Mas no dia em que ela entendesse que as coisas que Deus nos dá é pela graça, não é porque merecemos, não é porque podemos, não é porque somos capazes, e que entendemos que aquilo que Ele dá, Ele quer dar para a glória dEle. Então quando ela teve essa revelação, então ela se aliviou, ela chorou, ela derramou suas lágrimas, e ela entendeu: hei de ficar grávida, mas essa criança não é para mim. E então quando Samuel nasceu, cumpriu-se o tempo de ele ser desmamado, e então ela preparou a roupinha para ele, a estola sacerdotal do tamanho dele, ainda sendo uma criança, e o colocou aos pés do profeta, do sacerdote Eli. E Samuel cresceu diante de Eli, e todos os anos a mãe ia visitá-lo com uma roupinha nova, dizendo: ele está crescendo. Quer dizer que o propósito está crescendo, quer dizer que o sonho de Deus está crescendo. Todos os anos uma estola sacerdotal nova, de acordo com a medida de crescimento, de estatura, de graça e de sabedoria, porque tudo o que nós consagramos para Deus vive, cresce, é para a glória do Senhor. E mesmo essa criança que partiu, não pôde viver entre nós, mas também foi privada de sabores desta vida. Mas estava claro que aquele pequenino corpinho era um corpinho, mas Deus lhe deu um espírito, e esse espírito está diante de Deus, e cresce, e se desenvolve, e é para a glória de Deus. Portanto, aquele casal não gerou para a morte, mas gerou para a vida, dependendo da nossa perspectiva. Depende da nossa perspectiva. Quantas coisas que a gente pensa que está vivo, mas está morto, porque está aos nossos cuidados. São 5 pães e 2 peixes, que enquanto estão nas mãos do menino, não passa de 5 pães e 2 peixes. Mas na hora em que ele abre mão, e na hora em que ele dá, e na hora em que ele entende, 5 pães e 2 peixes servirão ao reino, servirão a um propósito maior, serão colocados nas mãos de Jesus. Então estes 5 pães e 2 peixes, mortos nas mãos de um menino, ou vivos para suprir apenas uma vida, apenas uma única pessoa. Mas quando se libera, e quando se entende que aquilo que temos é para o reino, seja coisas, sejam vidas, sejam relacionamentos, seja casamento, seja profissão, seja trabalho, é para o reino. E então aquele menino colocou nas mãos de Jesus, e então Jesus ergueu ao Pai: é para ti, Senhor, é para o reino. Pães para o reino, pães para a tua glória, Samuel para a tua glória, é para ti, Senhor. Eu queria lhe perguntar nessa manhã, em nome de Jesus, trazendo a experiência de dor e de lágrimas que vivemos ontem, e que Deus nos ordena compartilhar com os vivos, e fazer desse momento um lugar de funeral. Por quê? Porque é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque na casa do luto, os vivos aplicam ao seu coração, os vivos sabem que é para lá que estamos caminhando. Então, neste lugar, que se converte num lugar de possibilidades de identificação com os que choram, devemos então extrair esta lição e dizer: meus filhos que estão vivos, o dinheiro que eu tenho, a casa onde eu moro, o trabalho, é para mim ou é para o reino? São para mim ou são para o reino? Estava entendendo, lendo essa semana
Atos dos Apóstolos, a perseguição que se desencadeou sobre a igreja depois da morte de Estevão, e aquelas pessoas, por causa da perseguição, começaram a fugir, e eles fugiram. Na perspectiva humana, era uma perseguição humana, era sofrimento, era angústia, mas na perspectiva divina, era para o reino, porque aqueles que estavam sendo dispersos, há um estudioso que diz que a palavra que é usada ali, dispersão, é a mesma para semeadura. Então aquilo que para o homem era visto na perspectiva de perseguição, de problema, de dificuldade, e você se identifica com isso, não é verdade? Não são coisas que às vezes batem a porta da nossa vida, uma luta, uma crise, algo que nos angustia, a perda de algo, alguma coisa que te balança. Se você enxerga aquilo apenas sob a perspectiva humana, aquilo significará apenas um desemprego, apenas significará um problema familiar, apenas significará uma doença, se você continuar olhando a vida a partir da perspectiva humana. Mas quando você eleva o seu olhar e começa a compreender, gente, peraí, deixa eu pegar essa crise, deixa eu pegar essa luta, deixa eu pegar essa perseguição e colocá-la sob o prisma do reino. Aí tudo muda de figura. Aí eu já não olho mais nessa visão humana, mas eu começo a elevar o meu olhar e começo a ver como Deus vê. Então, aquelas formiguinhas espalhadas pela perseguição, que saíram de Jerusalém, foram para a Judéia, foram para Samaria e foram para outros territórios, do ponto de vista humano, era uma perseguição, era uma crise, mas do ponto de vista divino, era Deus semeando vidas nos caos, nos lugares tenebrosos, que precisavam de homens e de mulheres de fé. Às vezes Deus te empurra para um outro lugar, e se você não fizer a conversão do olhar, você vai achar que é apenas uma crise, finanças, doença, e não vai compreender que aquilo possivelmente foi engendrado no útero divino, foi trabalhado numa intenção sobrenatural, por um propósito que você não entende agora, mas vai entender depois. Queria em primeiro lugar que você entendesse o lugar, e o lugar é reino de Deus. Se você está inserido no reino de Deus, e se as crises vierem, e se as lutas vierem, e se as perseguições vierem, não olhe como homem, não olhe como um ser humano, olhe a partir de uma outra perspectiva. Deus, o que tu queres? Quando tu me empurras para esta situação, quando o Senhor me traz de volta, quando o Senhor me abate, me joga na cama, qual é a visão do reino? Qual é o propósito maior? Como o Senhor pode ser glorificado? Qual é a causa que está sendo advogada? Qual é o caminho que está sendo apontado? De quem é a glória a ser ressaltada ou percebida? Quem há de crescer? Quem há de ser derrubado? O que as crises da minha vida têm a ver com um propósito maior, tem a ver com o teu reino. Então, papai e mamãe, vocês que estão olhando para essa criança, saibam que, apesar de vocês terem projetado, estou dizendo para aquele casal de ontem, o quartinho, as cores e tudo, mas Deus projetou algo diferente, e você foi surpreendido por isso. Mas entenda que em meio a essa profunda dor, o reino de Deus foi glorificado. Diga para o seu vizinho: deixa o reino de Deus ser glorificado através das experiências da sua vida. Sabe por que você está nesse culto aqui nessa manhã? Porque aprove ao reino de Deus te trazer aqui. Você não sabe como vai ser seu casamento depois desse momento.
Você não sabe como vai ser a sua profissão depois desse momento. Você não tem ideia de quantas pessoas serão contagiadas por um sorriso novo, por um ar diferente que você vai começar a respirar a partir do momento em que o reino vem e traz sentido a todas as coisas. Traz sentido para situações que a gente não sabe explicar, não consegue compreender, não consegue entender. Senhor, eu não consigo entender. Mas eu sei que eu sou um cidadão do reino, e porque sou um cidadão do reino, na vida e na morte, vou te glorificar. Ganhando ou perdendo, vou te glorificar. No acidente ou no livramento, eu vou te glorificar. Porque eu não entendo o que vem depois, mas delas é o reino dos céus. Faça com que todas as coisas da sua vida possam convergir no reino de Deus, no reino de Deus. Em segundo lugar, primeiro lugar é o lugar, primeira palavra é sobre o lugar, o reino. Em segundo lugar, o ser. Ser. O cenário é o mesmo. E diante de tantos adultos que nos ouviam, podemos compartilhar o seguinte, que todos nós somos crianças. E enquanto crianças, próximos do reino. Porque o reino de Deus reflete a pureza, a simplicidade, a ingenuidade santa, um coração limpo. Mas na medida em que nós vamos crescendo, nós vamos nos distanciando do reino. Na medida em que nós vamos crescendo, a probabilidade da gente se encher de raiva, de orgulho, de ambições, de perder a pureza, de perder a identidade, de perder a essência, os relacionamentos, as coisas, os valores deste mundo. Na medida em que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo a nossa capacidade de ser íntimo do reino. E o que o Evangelho faz na minha vida e faz na sua vida hoje? Ele vai lhe descontaminando, não da maturidade, que é algo que a gente precisa ter e crescer, mas vai nos descontaminando destas coisas que nos afastam do reino. E enquanto todos nós hoje precisamos fazer um esforço gigantesco para nos aproximarmos do reino, a criança já é. Enquanto eu me esforço para ser, a criança já é. Enquanto eu me esforço para lidar com a falta de perdão, enquanto eu me esforço para aceitar as situações difíceis da vida, enquanto eu me esforço para não ser apegado ao dinheiro e não ser apegado às coisas, enquanto eu me esforço, como aquele jovem rico que chegou, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Você guarda os mandamentos? Jesus perguntou, e ele disse, sim, eu guardo todos. Não matarás, não adulterarás, tudo isso eu tenho praticado desde a minha infância. Não mato, não adultero, não roubo, não dou mau testemunho, eu cumpro os mandamentos. Ok. Tá bom, se você quer ser perfeito, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e depois vem, você me segue, e você terá o reino dos céus. E aquele jovem se retirou triste, porque ele possuía muitos bens. O que Jesus estava querendo dizer para ele, você guarda os mandamentos? E ele achou que guardava. Não adultero, não roubo, não mato, não minto. Mas Jesus, quando tocou na ferida dele, foi para o primeiro mandamento, que ele achou que guardava, mas quando ele pegou na parte central e disse, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você estará livre, e vem, você me segue. Então aquele jovem se retirou triste, porque ele não adulterava, não matava, não roubava,
Mas ele descobriu naquele momento que o primeiro mandamento ele já havia quebrado: não terás outros deuses diante de mim. Não terás apegos, não terá ídolos, não terá coisas, ou pessoas, ou influências que se coloquem no lugar do mais importante. E esse é o grande desafio da fase adulta, porque quanto mais a gente vai crescendo, mais ídolos a gente vai construindo. Quanto mais a gente vai crescendo, mais distante a gente se torna do reino. E o objetivo dessa palavra hoje, nessa manhã, é para fazer a sua vida virar de cabeça para baixo. É lhe ajudar a entrar no entendimento de que aquilo que eu preparei para mim não deve ser para mim, tem que ser para o reino, seja na morte ou seja na vida. Então faça isso mudar na sua vida em primeiro lugar. Em segundo lugar, se você pensa que está ganhando e que está conquistando, tome cuidado, porque na medida em que você ganha e conquista, pode ser que seu coração se apegue de todas essas coisas e faça com que você esteja cada vez mais distante do reino, a ponto de você precisar de receber essa palavra. Cuidado, não se torne adulto nesse ponto do apego, dos valores e do ser ou do ter e perder a essência. Porque enquanto muitos buscam para ser, o nosso padrão e o nosso referencial é a simplicidade da criança. E eu quero lhe convidar hoje, em nome de Jesus, a ter essa pureza da criança, a ter essa confiança da criança, a ter esse olhar da criança. É você, nessa hora, colocar tudo aos pés do Senhor e fazer uma pergunta: se Deus me pedir isso, como eu estaria disposto para dar? Se Deus me pedir tal coisa, seja o que for, como eu estarei disposto a dar? Isso vai determinar na sua consciência o quão você está disposto a se tornar como criança, porque dele é o reino, ou quanto você talvez queira continuar nessa jornada da fase adulta, onde você tem, mas na perspectiva de Deus, você tem, mas só para essa vida, mas não para o reino. Terceiro lugar e último lugar, nesse cenário, deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque de tais é o reino dos céus. Falando para aquele casal, eles não podiam mais não deixar que a criança fosse, que a criança já tinha ido, e ela já estava em boas mãos, e já está em boas mãos. Mas o deixar tem que ser no nosso coração. Esses rompimentos de que tenho falado nesta manhã, esses rompimentos tão necessários para a gente abraçar o reino, tem que ser resultado de uma tomada de decisão no coração. Amém, queridos? Para aquele casal, naquele momento, a coisa mais importante para eles era: tudo bem, até agora há uma dor inenarrável, mas a partir de agora, na minha alma, eu a deixo ir. É um parto espiritual, é um parto emocional, mas é uma entrega significativa que traz cura ao nosso coração. Quantas vezes nós estamos apegados a pessoas, ou estamos apegados a coisas, ou estamos apegados a estruturas,
É como uma criança que ela quer pegar uma bala no baleiro, mas quando ela vai pegar, a mão dela fica presa, e ela tenta tirar, mas enquanto ela está com a mão fechada, ela não consegue tirar a mão. Aí a mamãe fala: abre a mão, solta, que depois eu tiro a bala de uma outra forma. Abre a mão, abre mão, solta, e você consegue tirar a sua mão. O que eu quero que você tenha na sua mente é o seguinte: aquilo que você quer é o que você quer, mas aquilo que Deus quer, Ele dá. É Ele quem vai virar o baleiro na sua mão, é Ele quem vira o baleiro na sua mão, e você vai retirar mais de uma bala. Mas enquanto você está apegado a uma e fica com a mão presa: não, mas é a minha bala, é o que eu quero, é o que eu preciso, e eu trabalhei por isso. E a mãe diz: abre mão, solta, e depois eu te dou. E então ela entende: mas se eu abrir mão eu vou perder. Mas abre, perca agora, mas deixa Deus te dar. Nesse momento ela abre mão, perde a bala, livra a mão, e a mãe chega lá e vira o baleiro para ela. Nesse momento eu quero que você solte as mágoas do seu coração. Deixe ir aquilo que está preso. Deixe ir aquilo que já foi, mas que você nunca deixou de ir no seu coração. Aquilo que já foi, já partiu, mas no seu coração você remoe todos os dias, e pensa de novo, e pensa de novo, e pensa de novo, e se martiriza por algo que já não está mais no escopo da sua vida, não está mais no escopo da sua experiência, mas que você não consegue soltar, que você não consegue deixar ir, que você não consegue se desvencilhar. Está arraigado, está aprofundado, faz parte da sua alma, no seu coração, e todos os dias você vive a mesma experiência dolorosa. Hoje eu quero lhe dizer: deixa. Para aquele casal a melhor coisa era: olha, é isso, deixa aí no seu coração e se entregue para Deus. O conforto virá, a provisão virá, o milagre virá. Deus tem a forma de fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida que nós não imaginamos. Quem sabe não sejamos eu e você que, depois de havermos pego a nossa bala, ficamos com a mão presa ali, nem desfrutamos da bala e nem abrimos mão. Queremos ficar apenas com a falsa impressão de que aquela bala nos pertence, mas não nos pertence, porque eu não consigo tirar. Solta, deixa aí, deixa aí. Eu sei que nesse momento estamos em profunda comoção, mas é esse lugar é esse lugar para onde Deus nos chamou, onde a gente reflete sobre a vida, sobre os nossos apegos, sobre as coisas que a gente acha que é importante. Deus está dizendo: solta, deixa, porque eu posso te dar, eu sei como te dar. E é dessa forma que Ele quer trabalhar em nossas vidas. Eu queria lhe convidar a vir aqui à frente, nesse momento, para que juntos possamos orar. Nessa manhã nós também perdemos a nossa cunhada, a esposa do meu irmão mais velho, ambos pastores em Valinhos. Ela já estava acometida de uma enfermidade e partiu nesta manhã. Quem conhece o pastor Francisco Nicolau, esposa do pastor Francisco Nicolau, pastora Wanda, ela nos deixou nessa manhã, mas aprove a Deus que por meio dela se cumprisse um propósito do reino durante o tempo da sua vida, e nós vamos aproveitar esse momento. Esse é um lugar para onde Deus nos trouxe, e vamos pensar sobre a vida, enquanto falamos do luto, mas é nesse lugar que os vivos aplicam ao seu coração. É nesse lugar que a gente faz os ajustes da nossa vida,
e coloca tudo aos cuidados do Senhor, porque Ele é quem cuida de todas as coisas. Vamos orar, queridos? Ore por aquilo que você ouviu aqui. Peça que Ele te ajude que Ele o ajude a trazer os direcionamentos necessários dentro daquilo que você ouviu. Faça uma avaliação se as coisas que lhe pertencem só a você, ou pertencem a um reino, a um propósito maior. Faça uma verificação acerca do ser. No que você está se tornando, quem você está sendo. Jesus te convida até a pureza da criança, até a simplicidade de um coração perdoador. Desapegado, não amante do ouro, dos bens, das coisas, mas simples como uma criança. E alguém também que esteja disposto a deixar ir aquilo que um dia fez parte da sua vida, mas já não está mais no escopo da sua vida, mas continua como prisão na sua alma, e você não se esquece, e todos os dias remói, e vem a culpa, e vem o ressentimento. E hoje o Espírito de Deus quer que você deixe ir, quer que você libere. Deus querido, o temor do Senhor vem sobre nossas vidas nessa manhã. A consciência de que nós precisamos enxergar a vida de uma forma diferente, sob o prisma do reino, e não da nossa humanidade apenas, mas do reino, o que serve ao teu reino, o que glorifica o teu reino. E queremos hoje que tudo possa glorificar o teu reino, seja vida ou seja morte, seja os bens ou seja a escassez dos bens, seja o emprego ou o desemprego, seja o conforto ou uma determinada privação, mas é para o reino. Queremos hoje que todas as coisas possam convergir no reino e na glória do reino. Enquanto olhamos para nós mesmos e fazemos uma autoanálise para diagnosticarmos em quem nós temos nos tornado, quem nós temos sido, e se a conclusão for qualquer coisa menos criança, então queremos retomar o caminho da simplicidade, da pureza, do perdão, do olhar puro. E hoje, Senhor, queremos soltar aquilo que está preso na nossa vida, para começar alguma coisa nova, Senhor. Liberar. Queremos liberar, Senhor. Queremos nos desprender, queremos soltar profundamente e decisivamente, definitivamente soltar, ó Deus, soltar. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de dias o acharás. Reparte com 7 até com 8, porque não sabes que mal virá sobre a terra. Lança teu pão sobre as águas. Lança. Ministra-nos, ó Deus, nesta hora. E o que nós faremos agora, queridos? Consagrar tudo que nós temos para o reino de Deus. Então, se você está com a sua família aí, seus filhos estão aí, impõe as mãos sobre os seus filhos e declare sobre eles que eles são do reino de Deus e eles cumprirão os propósitos eternos durante
a vida deles aqui na terra. Seja na escolha do marido, da esposa, seja na escolha da profissão, seja nos estudos, seja nos relacionamentos, eles pertencem ao reino. Se você está sozinho, você pode ficar perto de alguém que está aí do seu lado, e você pode também, mesmo sozinho, dizer: a minha vida servirá ao reino, minha vida servirá ao reino, seja nas lutas, seja nas provisões benditas, é para o reino, é para a glória do reino, é para a vida de Deus, é para a manifestação da vontade de Deus. Em nome de Jesus, nossas finanças, nossa saúde, tudo é para o reino, tudo é para o reino, tudo é para o reino, tudo é para o reino. Senhor, hoje queremos fazer convergir todas as coisas em benefício do teu reino, é para a tua glória. Muda a nossa perspectiva, eleva o nosso olhar, Senhor, que a nossa vida seja vivida a partir de uma fundamentação mais nobre do que a forma como nós temos vivido até hoje. Se temos vivido somente para nós, se as coisas que giram em torno são apenas coisas que nos dizem respeito à vida cotidiana, muda, Senhor, o nosso olhar nessa manhã. Muda o nosso olhar nessa manhã, Senhor. Que sejamos mais úteis, que o nosso olhar seja mais nobre, que a elevação do nosso coração se processe a partir desse momento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos agora para que as cadeias emocionais sejam partidas, que os grilhões emocionais sejam quebrados em nome de Jesus, que aquilo no qual nos apegamos e que nos impede de fluir e de crescer, que isso seja partido, para que haja uma liberdade para se começar algo novo a partir desse tempo. Levante as suas mãos, ou levante a sua mão. Vamos receber agora a força do reino, a alegria do reino, a provisão do reino, a cura do reino. Libere com a sua boca que nessa hora você está recebendo os benefícios do reino, o governo do reino sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus relacionamentos, sobre o seu trabalho, sobre tudo que lhe diz respeito. E esses benefícios estão transformando o seu ser, fazendo com que você se desconecte das coisas pesadas que têm atrapalhado a sua vida. Estão agora trazendo liberdade para o seu espírito, para a sua alma, para você viver agora em novidade de vida. Pai, eu proclamo os benefícios do reino de Deus sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dessa família que é a tua família. Temos ao Senhor como Pai, nosso Pai Celestial, e recebemos de bom grado o teu reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é plena nos céus. Obrigado pela tua vida em nós, e que possamos ter uma semana no poder do reino, na alegria do reino, na provisão do reino, na direção bendita que vem do Senhor. E vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Aleluia, diga: minha vida nunca mais será a mesma. Minha vida nunca mais será a mesma.